Se não, vamos aproveitar para a nossa divisão de classes, classe de crianças também, discipular, para sair. Os irmãos quiserem se aproximar mais, para ficar mais próximos aqui, né? Tenho certeza que não precisa lembrar ninguém o importante dia que é hoje, todos sabem, né? Que hoje é um dos dias mais importantes do ano, o Dia dos Pais. Eu que vou te receber os parabéns. Eu creio que nós podemos dizer também que hoje é o dia de Deus. Não apenas hoje, né? Todo dia é o dia de Deus, mas nós podemos dizer que Deus é Pai. E a Bíblia, em vários lugares, ela vai dizer exatamente isso. Ela vai chamar Deus de Pai. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele se refere a Deus como Deus Pai. Às vezes como nosso Deus e Pai. Eu creio que todos vão concordar que hoje é o dia dos pais e dentre eles é o dia do nosso Deus. Mas por quê a Bíblia chama Deus de Pai? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque nós podemos dizer que Deus é Pai, como nós costumamos falar. Que motivos nós temos para chamar Deus assim? Oi? Por quê? Nós somos filhos dele, exatamente. Porque ele nos criou. Então existem vários motivos, como vocês estão citando, e hoje eu quero aproveitar que é o dia dos pais para compararmos Deus com o nosso Pai, porque nós podemos chamá-lo desta forma. Para começar, Deus é Pai, porque Ele faz planos para nós. Deus é Pai porque Ele planeja, Ele faz planos para nós. É verdade que nem todos os pais fazem planos para os filhos, né? Nós sabemos de pais que não quiseram ser, foram por acidente, mesmo quando o filho nasce, não fazem projetos para ele, não fazem planos para os seus filhos. Porém, os bons pais fazem planos para os filhos, né? Fazem projetos, têm sonhos em relação aos seus filhos. Eu creio que vocês são assim. E assim também é o nosso Deus. Deus faz planos para nós. E o que é interessante é que Ele faz planos para nós antes mesmo de nós nascermos. Ele disse, por exemplo, para Jeremias, lá no capítulo 1 e verso 5. Algumas passagens eu vou ler e outras eu vou convidar você a ler juntos, tá bom? Então, olha o que Deus disse para Jeremias, lá em Jeremias 1 e 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que eu te formasse, Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, às vezes nós dizemos um chavão muito batido e conhecido. Deus tem um plano para a sua vida. Porém, por mais batido que seja, é verdadeiro. Deus tem um plano para todas as pessoas. Aqui nós vemos que Deus tinha um plano para Jeremias. E esse plano que Deus tinha para Jeremias, Ele tinha antes mesmo de Jeremias nascer. Quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha planejado que ele seria profeta. Ele seria profeta às nações. Então Deus é um Pai que planeja o nosso futuro. E a Bíblia diz que esses planos que Ele faz para nós são planos maravilhosos. Ainda aqui em Jeremias capítulo 29, verso 11, um verso muito conhecido, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Olha os planos que Deus tinha para o seu povo e tem ainda hoje. Né? Olha os planos que Deus tem para os seus filhos. Planos de paz. Deus não tem planos ruins para os seus filhos. É por isso que às vezes a gente age meio sem lógica, porque nós temos medo dos planos de Deus. Né? Quem nunca teve medo de entregar algo a Deus, medo de entregar até alguém que ama a Deus, porque você tem medo do que Deus vai fazer com aquela pessoa. Mas, irmãos, quando se trata do nosso Pai Celestial, Ele sempre vai ter planos maravilhosos para nós. Mesmo que esses planos eles envolvam algumas tribulações, algumas dificuldades que nós sentimos, no final nós vamos entender por que nós passamos por tudo aquilo. Então Deus, Ele faz planos para nós antes mesmo de nós nascermos. E esses planos são maravilhosos. Você acredita nos planos de Deus para você? Como filho? Agora, algo que nós precisamos entender, irmãos, é que um bom pai, ele não obriga seus filhos a seguirem os seus planos. Um bom pai, ele mostra o que é melhor para os seus filhos, mas ele não os obriga. E assim também é Deus. Deus, ele apresenta o seu projeto, Deus apresenta os seus pensamentos para nós, mas nós vamos ter que tomar a nossa própria decisão. Por isso ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É o que nós pais, mães, fazemos. Nós mostramos, nós indicamos o caminho, e aí o filho é que vai tomar a sua decisão. Primeiro motivo, então, porque podemos chamar Deus de Pai, é porque Ele faz planos para nós. É como um pai que faz planos para os seus filhos. Segundo motivo, Deus é Pai porque Ele nos gera. Pai é aquele que gera. Alguém vai dizer que é aquele que cria, mas primeiro é aquele que gera, aquele que dá a vida. E Deus é nosso Pai porque Ele nos gera. Na verdade, Ele nos regenera. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos dá um novo nascimento. E como é que isso acontece, irmãos? Como é que nós nascemos como filhos de Deus? Aqui eu vejo que existe uma diferença entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. Quem aqui nasceu no dia que queria nascer? No dia que escolheu para nascer? Né? Ninguém. Nós não escolhemos nem no dia que nós nascemos. Isso não é algo que está na nossa decisão. Porém, espiritualmente falando, é diferente. Espiritualmente falando, existe a nossa decisão. Para nós nascermos como filhos de Deus, existe algo que nós precisamos fazer. Quem sabe o que é que nós precisamos fazer para nascermos como filhos de Deus? Ou será que é Deus que faz tudo por nós? É Deus que nos regenera sem a gente fazer nada? O que é que a Bíblia diz que nós precisamos fazer para nascermos de novo? João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, o verso 11 fala daqueles que rejeitaram Jesus. Aí o 12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqui nós aprendemos que nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Mas nós podemos nos tornar filhos de Deus. É diferente do físico, que nós não escolhemos, simplesmente nascemos por vontade dos nossos pais. Mas espiritualmente eu tenho que entregar o meu coração para Jesus, eu tenho que confiar nele, eu tenho que recebê-lo. Aí o Pai me dá poder de me tornar filho dele. Então a fé é um dos instrumentos que o Pai usa para nos gerar, para nos tornar filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas existem outros instrumentos que Deus Pai usa para nos fazer nascer espiritualmente.
Vimos que a fé é um, mas também o Espírito Santo é outro instrumento que o Pai usa. Lá em Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, não porque nós merecemos, não porque nós éramos os melhores, da Paz de Sara, do Maracanaú, do Gereissati 3, não. Pela sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós colocamos a nossa fé em Jesus, e aí o Espírito Santo vem e nos lava, Ele nos regenera, Ele nos faz nascer de novo. E aí começa a nossa jornada como filhos de Deus. Então já vimos que Deus usa a fé para nos gerar, Deus usa o Espírito e também usa a palavra. Deus usa a palavra para regenerar alguém. Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, se nós queremos que alguém nasça de novo, o que nós temos que compartilhar com essa pessoa? A palavra de Deus. É a palavra que vai regenerar. É a palavra que o Espírito Santo vai usar para colocar fé no coração. Como a Sueli falou, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então, para eu me tornar filho de Deus, Ele é Pai porque Ele me gera. Mas como Ele me gera? Através da fé. Fé, quando eu ouço o quê? A palavra. E aí, quando eu ouço a palavra e tenho fé, o Espírito Santo me lava, Ele me regenera. E aí eu me torno filho de Deus. Glória a Deus. Terceiro motivo porque podemos chamar Deus de Pai, porque Ele nos alimenta. Irmãos, é muito triste quando nós vemos pais que não se importam com a alimentação dos seus filhos. Geram filhos, depois que geram, largam aí, não se importam com o crescimento da criança, não se importam com a alimentação da criança. Sabemos que existem pais assim, infelizmente. Porém, Deus Pai é diferente. Deus Pai se importa sim com a alimentação dos seus filhos. Primeiramente, principalmente com a nossa alimentação espiritual, através da palavra, da qual nós falamos agora. Mas Ele também se importa até com a nossa alimentação física. Nós temos um Pai que se importa até com a nossa alimentação material. E um dos textos que fala sobre isso, agora sim, peço que você abra lá, é Mateus capítulo 6. Um dos textos, inclusive, nos quais Deus é chamado de Pai. Por quê? Porque Ele se importa com as necessidades dos seus filhos. Mateus capítulo 6. A partir do verso 25 até o 34. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, verso 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade ela não acrescenta nada, ela retira, né, a nossa vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste, novamente, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que nós devemos fazer? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mas aqui Jesus não está dizendo que os filhos eles não precisam se esforçar para se alimentar e para se vestir. Não. Nós sabemos que precisamos, como filhos de Deus, como filhos naturais, trabalhar, fazer a nossa parte. O que Jesus está dizendo é que nós sempre vamos poder contar com o cuidado e com o amor do nosso Pai Celestial. Quando as coisas estiverem fáceis, nós podemos confiar nele. Quando as coisas estiverem difíceis, nós também podemos confiar nele. Porque se nós não tivermos como conseguir, o que um pai ou uma mãe fazem? Eles providenciam para o seu filho. Se ele não tiver, todo bom pai, toda boa mãe vai lá e providencia para o filho. Um prato de comida, o que quer que seja, assim é o nosso Pai Celestial. Ele quer que nós trabalhemos, que nós nos esforcemos, mas se a coisa apertar, não fica ansioso não, porque Ele vai providenciar para você. Deus é Pai por quê? Porque Ele faz planos para nós. Deus é Pai porque Ele nos regenera, Ele nos gera. Deus é Pai porque Ele nos alimenta. Em quarto lugar, Deus é Pai porque Ele nos ensina. Existe um pensamento de que a responsabilidade de ensinar os filhos, principalmente os filhos pequenos, é da mamãe. O pai trabalha e a mamãe ensina. Se o menino se comportar mal, tem pai que reclama da mãe. O que você está ensinando para o nosso filho? Joga na mãe a responsabilidade pelo ensino dos filhos. Mas na Bíblia, irmãos, na Bíblia, os dois são responsáveis por ensinar o filho. E eu digo mais, a Bíblia sempre coloca o pai antes da mãe na responsabilidade do ensino. Muitas pessoas estão entendendo mal. Mas a responsabilidade maior, ou primeira, é do pai e não da mãe. Nós podemos ver isso em vários lugares, por exemplo, Provérbios capítulo 6, verso 20. Diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Quem foi que veio primeiro? O pai. Então o pai é o maior responsável pelo ensino da casa. Isso quer dizer que a mãe não vai colaborar? Vai. A Bíblia diz que ela é uma auxiliadora. Mas o pai não pode jogar nos ombros da mãe, da esposa, toda a responsabilidade pelo ensino dos filhos. Não. O pai tem que assumir. Então, ele é o maior responsável. Inclusive, lá em Efésios, quando Paulo vai dizer que vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, pais ali é pais do sexo masculino. 6 e 20. Esse que eu citei agora é Provérbios 6 e 20. Então, lá em Efésios, Paulo vai usar a palavra para pais do sexo masculino. Quer dizer que a mãe não está envolvida? Está. Mas ela vai auxiliar. Deus vai cobrar de quem? De quem foi que Deus cobrou o pecado no jardim? Quem foi que Deus procurou primeiro? Adão, o que fizeste? Quem pecou primeiro foi Eva. Mas Deus procurou o responsável pelo jardim. E assim também vai ser na nossa casa. Muitos homens estão se excluindo de muitas coisas do lar.
pensando que a cultura vai nos desculpar no dia do juízo. Né? Na cultura é a mulher que faz tudo. No dia do juízo, Deus vai cobrar primeiramente de nós, homens. Então, Deus... E por quê? Por que assim, irmãos? Porque é o homem à frente, o homem como mais responsável. Eu creio que um dos motivos é para nós seguirmos o exemplo do nosso Deus e Pai. Ele nos ensina. Deus, Pai, nos ensina. Mesmo que às vezes nós não queiramos seguir o ensino de Deus. E aqui tem uma lição para nós, pais e mães. Nem sempre nós vamos poder tomar decisões no lugar dos nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, até que dá. Né? Eu queria colocar o dedo na tomada. Você decide por ele, você não vai colocar. Mas quando eles crescem, não dá mais. Nem sempre nós vamos poder tomar decisões no lugar dos filhos. Mas nós sempre vamos poder ensinar a eles o melhor caminho. Mesmo quando eles crescerem, nós vamos poder dizer: meu filho, você já está grande, mas eu acredito que o melhor caminho é esse. Você decide, né? Não é programa de televisão, mas você decide. Mas o pai e a mãe têm que ensinar. É isso que Deus faz conosco? Deus sempre está nos ensinando. Deus diz: vai pela direita, a gente vai pela esquerda. Mas Ele ensinou, não ensinou? E assim nós pais também devemos fazer. Por que podemos chamar Deus de Pai? Em quinto lugar, porque Ele é um Pai que nos corrige. E que mais gente tivesse aqui hoje. Deus é um Pai que nos corrige. Para mim, uma das maiores provas de amor de Deus é a disciplina dele. Confesso para vocês, irmãos, que alguns dos momentos nos quais eu mais senti o amor de Deus por mim foi quando Ele estava me batendo. Foi quando Ele estava me açoitando. Foi quando Ele estava me corrigindo. Eu senti um conforto tão grande de saber que eu tenho um Pai que se importa comigo. Eu tenho um Pai que quer que eu seja diferente. Eu senti o amor de Deus durante a correção. E assim é o nosso Deus. Né? Provérbios 3, 11 e 12 vai dizer assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Né? Se enfadar, eu não quero mais saber desse negócio. Estou apanhando demais. Ô, vida difícil é a vida de crente. Né? Nem te enfades da sua repreensão. Sabe por quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. As pessoas estão entendendo errado. Muitas pessoas dos nossos dias estão entendendo errado. Estão achando que não disciplinar é uma prova de amor. Eu não disciplino porque eu amo. É o contrário. Disciplinar é uma prova de amor. Você está olhando para o futuro daquela criança. É claro que a disciplina tem que ser de acordo com Deus. É seguir o exemplo de Deus. Não ser um monstro, um crápula, que vai aí espancar alguém. Né? Mas disciplinar com amor. A Bíblia fala inclusive da vara. Hoje em dia, né, poderíamos parafrasear a havaiana, a chinela, o cinto, o cipó. Mas tem que ter, irmãos. E não é falta de amor, é prova de amor. Né? É algo que chega a doer. Dói. Minha mãe dizia, eu nunca acreditava. Meu filho, o que eu vou fazer agora vai doer mais em mim do que em você. Mas como? Quem vai levar a cintura usada sou eu. Né? Mas quando você cresce, você vê a verdade. Dá vontade de não disciplinar. Mas aí você vê que vai piorando. Quando você retém a disciplina, o comportamento não melhora, não. Claro que há casos e casos, né? Mas na maioria dos casos, de forma geral, você vai ver que vai piorando. Peraí, então, vou ter aqui que
ter mais cuidado com a disciplina. Isso é prova de amor. E a Bíblia está cheia de exemplos de disciplinas de Deus. Deus disciplinou Moisés, Deus disciplinou Davi, Deus disciplinou vários dos seus servos. E isso foi tão bom para eles, irmãos. Isso os preparou para fazerem coisas ainda maiores para Deus. Né? Agora imagina Deus tivesse deixado à vontade, né? E vai dizer que quiser Moisés, Davi, eles não teriam chegado onde eles chegaram. Se nós queremos que nossos filhos cheguem longe, vamos continuar disciplinando, porque Deus é Pai que nos corrige. Em sexto lugar, apenas 20. Estou brincando, só 7, tá acabando. Deus é Pai porque Ele nos elogia. Olha que coisa linda, irmãos. Existem dois extremos. Primeiro são os pais que repreendem muito e elogiam pouco. Não pode ver um erro, já está repreendendo, está errado, e às vezes usa palavras duras. Mas elogia pouco. É muito atento para o erro e é desatento para você. Está errado. Já tem o pai que faz o contrário. Né? Elogia muito, mas repreende pouco. Nenhum dos dois está certo. Nós temos que seguir o exemplo de Deus. Deus repreende e elogia. Um dos exemplos disso é Apocalipse, capítulo 2. Por favor, abra lá. Lemos um texto de Mateus e agora um de Apocalipse. Capítulo 2. Primeira das 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas. Olha como Deus, aqui representado pelo seu Filho, Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, né? Ele sabe equilibrar repreensão e elogio, repreensão e elogio. Apocalipse 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Ele já começa com mel. Né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus está elogiando aqui. Verso 3. E tens perseverança, eu reconheço isso. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que Jesus fez aqui? Elogiou. Eu sei o que você está passando. Eu conheço as tuas provas. Eu conheço o teu labor, o teu esforço, a tua perseverança. Você não suporta pessoas más. Jesus vê, irmãos, quando nós acertamos. E Ele nos elogia. Né? Mas é só isso que Ele faz? Jesus só elogia? Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, quando Ele mostra o caminho de volta, Ele dá a solução, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Já faz ameaça, né? Uma ameaça santa é boa. Eu lembro quando minha mãe dizia: quando eu chegar, vocês vão ver. Mas a gente perdia o dia. A gente ficava pensando naquele dia todo. E agora? O que a gente faz para acalmar o ânimo da nossa mãe? Aqui, quando ela chega em paz, né? Eu trabalhava na farmácia nessa época, a gente pensava que ela venda muito hoje. Para chegar bem tranquila, bem calma. Né? Mas não tinha jeito, não. Se ela prometesse, ela cumpriu. Ela disse: vocês vão apanhar quando eu chegar. Ela bateu logo para a gente ficar tranquilo, né? Quando eu chegar. Bom, quando eu chegar, a gente estava deitado, embrulhado com o sol. Apanhava no mesmo dia. E aí Jesus faz ameaça. Uma ameaça santa com amor. Mas aí no verso 6, irmãos, ele volta a elogiar de novo. Os nossos erros não diminuem o amor de Deus por nós.
aumenta a peia, mas não diminui o amor. Verso 6, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você é parecido comigo, meu filho. Você tem o meu caráter. Você está aprendendo comigo. Então, aperfeiçoa isso aí. Aí no 7 ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, ele não só faz ameaças, ele também faz promessas. Se desobedecer, apanha. Mas se obedecer, ganha um videogame. Né? Ganha um prêmio. Ganha algo bom. Será que tem sobrado elogio? Ou será que tem faltado elogio no nosso relacionamento com os nossos filhos? É algo que nós temos que pensar, irmão. Se estamos elogiando demais, ou será que estamos elogiando de menos? Temos que reconhecer mais os acertos dos nossos filhos, porque é uma forma de incentivá-los a continuarem acertando. Muito bem, você fez o correto. Ele vai querer continuar fazendo o que é correto. Deus é Pai porque, em último lugar, poderíamos citar outros, mas eu quero encerrar dizendo que Deus é Pai porque Ele nos perdoa. Quantos pais não precisaram perdoar os seus filhos? Por causa de uma desobediência, por causa de um desprezo, por causa de um maltratamento, de uma má palavra. Qual é o pai que nunca precisa perdoar o filho? Assim também é Deus. Deus, ele está disposto a nos perdoar. Tanto é que Jesus, certa vez, contou uma história só para mostrar isso. É a famosa parábola do filho pródigo. Que mostra que quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nosso erro, o Pai está de braços abertos para nos receber e para nos perdoar. E muitas vezes, irmãos, hoje eu estou dos dois lados, né? Hoje eu entendo os dois lados. Entendo que eu precisei ser perdoado como filho, muitas vezes. Já pedi perdão aos meus pais. E hoje eu entendo que como pai eu também tenho que perdoar algumas vezes. Né? As coisas não estão como a gente quer, ou não aconteceram como a gente quer, são pequenas ainda, mas às vezes a gente já se chateia com alguma coisa. Mas imagine vocês que têm pais grandes. É preciso perdoar os filhos. Para o nosso bem, para o bem deles, nós temos que perdoá-los. Isso nos leva a tirar algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Deus é um modelo para os pais. Às vezes os pais, especialmente os pais, né, nós vamos nos conformando, nós vamos imitando os modelos que nós temos ao nosso redor, e muitas vezes não são modelos bons. Muitas vezes são pais negligentes, pais irresponsáveis, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai imitando. Pai é assim mesmo, né? Mãe parece que é mais cuidadosa, mas pai é relaxado. Mas quem é o nosso exemplo de pai? Quem é na Bíblia que é chamado assim? Esse título pertence a quem? A Deus. Então, assim como é um privilégio ser chamado de pai, também é uma grande responsabilidade carregar o título, que é o título do próprio Deus. Então, nosso exemplo de pai é o próprio Deus. Nós temos que ir nos ajustando a Ele. Opa, peraí. Eu posso estar até melhor do que o pai fulano, mas ainda estou longe do Pai Celestial. Eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que elogiar mais. Eu tenho que corrigir melhor. Eu tenho que me preocupar com a alimentação. Eu tenho que me preocupar com um monte de coisa, porque é assim que meu pai me trata. Então, Deus, Pai, é o exemplo para os pais. Mas eu queria também trazer uma lição para nós, filhos. Deus é o auge para os filhos. Existem pais ruins, existem pais bons, e existe Deus Pai, que é o Pai perfeito.
que é o Pai Supremo. Isso significa que, mesmo que nós tenhamos coisas e pessoas boas, se nós não tivermos Deus Pai no nosso coração, nós ainda somos incompletos. Nós ainda temos falta de alguém na nossa vida, que é o Pai perfeito. Mas isso também significa que se nós tivermos coisas boas e pessoas boas na nossa vida, se nós não tivermos, e nós tivermos o Pai Celestial, então nós somos completos. Por quê? Porque Ele nos completa. Eu sei que o Dia dos Pais às vezes é um dia de alegria para uns e de tristeza para outros. Ou porque já perderam o seu pai terreno, ou porque não tiveram um pai presente, não tiveram um pai bom. Mas o consolo, irmãos, é que um dos consolos é que nós temos o nosso Pai Celestial. E Ele complementa todo o vazio do nosso coração. Nós podemos olhar para os pais que partiram e ver algo de bom neles. Eu sou feliz, irmão, pelo pai que eu tive. Eu digo que no Dia dos Pais eu tenho que me alegrar, porque eu tenho um pai do qual eu posso sentir saudade. Foi um pai que se importou comigo, foi um pai que se preocupou, foi um pai que cuidou. Perfeito ele não era, estava longe de ser. Mas eu senti o amor dele. Eu posso lembrar disso, isso é muito bom. Ele não está mais aqui. Mas tem um pai que nunca nos deixa. Tem um pai que nunca sai de perto de nós e ele vai nos complementar em todas as coisas. Então, se você já perdeu seu pai, se você teve um pai ausente, saiba que Deus é o auge para os filhos. Se você tem um pai bom, você precisa do Pai Celestial. Se você não tem, você precisa do Pai Celestial. E Ele é tudo o que você precisa. E nós já vimos como é que nós podemos tê-lo como Pai, através da fé. Mas que essa fé não seja apenas a fé do dia da conversão, na qual nós confiamos em Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Que essa fé seja uma fé de todos os dias. Que nós nunca fiquemos com as mãos geladas de ansiedade, sabendo que nós temos um Pai que cuida de nós, que vai providenciar o necessário para cada dia. Vamos confiar as nossas vidas a Ele e também as vidas dos nossos nas mãos dele. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque podemos te chamar assim, Senhor. E hoje nós procuramos entender um pouco mais por que podemos te chamar de Pai. Pai, como é bom saber que o Senhor nos alimenta, saber que o Senhor nos elogia, que o Senhor nos perdoa. Poderíamos dizer que o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos perdoa, por isso nós estamos aqui. O Senhor nos gerou e o Senhor fez planos para nós, planos que ainda estão se cumprindo nos dias de hoje e não vão parar de se cumprir durante a eternidade inteira. Pai, agora vem, preenche o coração de todos nós. Daqueles que estão aqui, Senhor, sentindo falta de algo, sentindo falta de alguém, que possam encontrar no Senhor conforto para os seus corações. Que possam encontrar no Senhor a razão de estarem vivos e de continuarem vivos nesta terra. Quero pedir que o Senhor nos abençoe como pais, que sejamos pais mais sábios, mais cuidadosos, mais amorosos, resumindo, pais mais semelhantes a Ti. Porque se nós nos assemelharmos ao Senhor, nós seremos pais excelentes. Muito obrigado, parabéns ao Senhor por ser o nosso Pai maravilhoso. E é no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor enviou por amor a nós, para nos salvar, para assim podermos morar eternamente contigo. E nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Alguém queria dizer algo nessa manhã que está chegando? Bom dia. Desejar aqui a todos, um feliz Dia dos Pais. Eu havia conversado com Deus, pedindo a Ele uma oportunidade de nos falar nos sábados de
dia do louvor, que a gente veio para cá, né? Eu e meu esposo participando do louvor. E ali em cima eu queria falar algo, mas fiquei um pouco insegura, com medo, não sei. Mas o Senhor me deu a oportunidade para falar. E naquele dia tinha acontecido muitas coisas, né? Eu tinha tido uma chateação, trabalho, eu ia para minha aula de canto e não deu certo. Aí eu cheguei em casa, falei com meu esposo, mandei mensagem para ele, chorei. E ele disse, amor, não tem que ficar assim, agradece, né? E é porque não era para ser. Aí eu ia para cima do altar, aí algo assim, como você vai louvar, questionando a Deus tantas coisas, né? Aí fui conversar com a minha mãe também. Ela disse, minha filha, agradeça. As coisas acontecem, não deram certo, porque até o nome de Deus é perfeito. E assim somos nós. Como nós vamos fazer algo para Deus de qualquer jeito, né? Então, eu subi ali naquele altar, eu e meu esposo, a gente, né, orou, ensaiou em casa. Aí eu disse, Senhor, o Senhor está certo, né? Isso falou no meu coração. Então, vou cantar para Ti, vou louvar para Ti. Não vou subir ali de qualquer jeito. Às vezes, a gente pode perder uma bênção, pode perder algo por causa das nossas atitudes, pelas nossas palavras, né? Ou questionar Deus. Então, ali eu comecei a agradecer. Pedir perdão a Deus por eu ter questionado por aquelas situações. Eu queria ter falado, mas eu orei a Deus, Senhor, se for da tua vontade, se eu me dar uma oportunidade, o pastor perguntou isso, e eis-me aqui, dando esse testemunho que aconteceu comigo. Eu creio que, se ele me permitir falar isso, seja também para quem está aqui ouvindo, para quem está assistindo a live, né? A gente não deve questionar Deus, nem tampouco fazer as coisas dele com o coração cheio de questionamentos, cheio de dúvidas. Também quero desejar um feliz Dia dos Pais para os pais, né? Aqueles pais biológicos que sempre estão ali com os filhos, para os pais de coração, e também para as mães, né? Que são pais, como eu, que não fui criada com meu pai, mas hoje eu disse para ela, mãe, feliz Dia do Pai, né? Porque ela foi minha mãe e meu pai. E essas mães, parabéns para vocês, né? Como a mãe do meu esposo também, né? Ele foi mãe, foi pai, ele veio conhecer já o pai dele já maiorzinho, que graças a Deus, hoje em dia o pai dele se faz presente na vida dele, né? Eu não tive ainda essa oportunidade, mas meu esposo, ele aproveita bastante. O bom é isso, gente, é recuperar o tempo que passou e esquecer o passado, né? E viver daqui para frente. Obrigada, bom dia. É um pouco parecido com a minha história também, né? Os pais, eles se separaram quando eu tinha 7 anos, eu acho. Né? E aí eu cresci muito distante do meu pai, alheio, nem me interessava em me aproximar dele. Mas aí o Evangelho ele vai transformando a gente. Né? Primeiro ele me transformou em relação à minha mãe. Às vezes a gente tinha algumas dificuldades, alguns atritos dentro de casa, e a gente nem entendia por quê. E aí Deus transformou, e aí depois ele transformou em relação ao meu pai. E graças a Deus, antes dele partir, nós tínhamos um relacionamento totalmente diferente. Ele partiu em março do ano passado, mas graças a Deus nós estávamos bem, estávamos mais próximos. Inclusive, ele participou muito dos últimos momentos da minha vida, da minha vida antes dele partir, casamento com a Suliane, então ele foi muito presente, foi muito bom, foi maravilhoso. Mais alguém quer dizer algo? Eu estava adivinhando, né? Muito emocionante, pastor. E emocionante porque traz muitas alegrias. Eu falar por mim, eu não tive uma figura de pai na minha vida toda. Né? Apareceu agora, depois de 33 anos. E a minha mãe foi pai e mãe. Né? Glória a Deus. E o marido, Deus permitiu que ele partisse, pai da minha filha. Deus sabe por que outras coisas. Meus filhos gêmeos foram deixados pelo gerador, né? Vamos botar assim, que pai é o Thiago. Então eu poderia
dizer que esse dia é um dia terrível para mim. Mas ele é o dia mais maravilhoso da minha vida. Por quê? Porque ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor, meu Deus, nunca me abandonou. Mesmo eu tendo falhado tanto com Ele me deu um caminho. Ele me deu, como o Senhor falou, pastor. Eu nasci, Ele me deu a regeneração. Ele me regerou, Ele me gerou novamente. E eu fui alcançada pelo seu amor. E hoje é um dia muito maravilhoso. Conheci pessoas incríveis como eu sou, que partiu. Pessoa incrível, incrível, incrível. Faz muita falta, mas sabemos que Deus sabe por de outras coisas. E esse dia também é especial porque eu conheci Ele como Pai. E o Pai maravilhoso. Não perfeito, mas uma pessoa assim excelente. Como Pai, como pessoa, como ser humano. E louvado e exaltado seja Jesus Cristo. Você, pastor, quer dizer que você é o perfeito para mim. Você é o perfeito para os meus filhos. Eu te amo muito. E você sabe que eles também me amam muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Pra tu, pai. Para mim? Sim. Um folheto, ó. Para mim, evangelização. Glória a Deus. Tem mais alguém para falar? Glória a Deus. Fica à vontade, viu? Glória a Deus. Eu quero dizer para nossos irmãos que eu estou muito feliz de estar aqui acompanhando meu leitinho, mas também eu estou assistindo a palavra, eu estou gostando demais, viu? Porque Deus ele é maravilhoso, ele é fiel. Eu quero aqui agradecer ao Senhor, primeiramente, o pastor Tiago, porque esse homem ensinou de Deus na minha vida, porque quem conhecia meu filho era em casa, que era daqui, mas como ele estava falando, ela quis ficar triste, mas ele disse, Senhor, me ajuda. Então eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, minha filha me convida sempre para me vir aqui, porque eu estou na igreja lá, mas quando ela me convida, eu sempre estou aqui, acompanhando ela. E eu creio que no dia do meu filho for esse azar, que é o filho, até eu quero estar presente, ouvir o pastor, e dessa oportunidade, e eu quero agradecer ao pastor Tiago, que no momento, naquele tempo que eu estava precisando de ajuda, e eu ficava no hospital, o pastor Tiago sempre estava do meu lado, me ajudando, me apoiando. Aí eu sou grata. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque toda vez que eu venho aqui, eu me lembro do meu filho. Glória a Deus. Então, eu desejo ao pastor Tiago, feliz dos pais, que ele continue sempre sendo esse homem de Deus, que traz a palavra, que nos fortalece, que nos levanta. Que toda vida que eu vim aqui, eu venho alegre, volto mais alegre para minha casa. E o que ele passa aqui, eu falo para o meu filho Renato, falo para a minha nora, falo para a Fabiana, a Eliane. Ela disse, mãe, como é que foi hoje? Mas foi uma bênção. Então, quero dizer para todos vocês, é maravilhoso estar na presença de Deus. Porque quem não conhece o meu filho, eu vim para a posse dele, com 6 meses, depois eu volto aqui e vejo meu filho no caixão, mas até hoje Deus tem me sustentado, Deus tem me dado força. Estou com 16 anos que eu estou na igreja, mas Deus tem me dado força. Quando eu começo a pensar nele, aí eu vou dizer, Senhor, me deu uma palavra. Aí eu vou orar. Eu vou ler a palavra para Deus me dar força, para que eu não tenha, Porque todas as pessoas dizem assim para mim, Laurinda, você é muito forte. Porque com 3 anos que meu filho se foi o outro também. Mas o pastor Tiago, ele ia na minha casa, ele orava por mim, ele ia na minha casa, ele ia na casa dele, orava por mim. E quando meu filho pastor, ele foi lá na minha casa, me dar força. Então, em nenhum momento algum, eu fiquei sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus, ele foi lá me dando força. E foi muita gente no hospital me visitar
vai me dando força e orando por mim, orando por ele. Então eu só quero agradecer, Senhor. Deus é maravilhoso, Deus ele é fiel. Então, gente, vocês que estão na casa de Deus, não saiam da presença de Deus. Mesmo que nossos filhos nos abandonem, nossos esposos, que eu não tenho mais esposo, nos abandonem, não saiam da presença de Deus, porque o Senhor nunca nos despreza ele, ele sempre está ao nosso lado. E nos ajudando, nos apoiando. Se eu não tivesse Deus na minha vida, não sei se eu acho que eu não estava mais vivo, então acho que vai entrar em depressão, porque eu conheço muitas pessoas que os filhos se foram, os esposos foram embora, e muitas pessoas estão em depressão, mas eu não deixo permitir, eu estou na presença de Deus. Então é maravilhoso assim, estar na presença de Deus. Porque todos nós passamos por prova, passamos por tribulação, passamos por guerra, mas nós não temos que olhar para a dificuldade nem para as provas, nós temos que buscar o Senhor Jesus todos os dias, porque Deus ele é maravilhoso, ele tem que estar ao nosso lado, nos ajudando. Então eu só tenho que agradecer, pastor Tiago, eu agradeço os pais que estão aqui, esses pais novinhos que estão começando agora. Então eu quero desejar para vocês um feliz dia dos pais, que Deus abençoe, que Deus proteja. Eu também quero agradecer aqui a presença do pastor Tiago, essa varão abençoada que criou seus filhos, né? Então que Deus me dê muitos anos de vida, muita saúde, que Deus me dê força, minha filha. Porque você é um filho maravilhoso, um filho abençoado por Deus. Então que Deus me dê muitos anos de vida, mais e mais, do pastor Tiago. Pastor Tiago, eu só tenho que agradecer, pastor. Eu posso trabalhar? Sua esposa está ali, né, gente? Olha, essa irmã é um exemplo para nós, né? Ela é a mãe do pastor Ricardo, que congregou conosco, ajudou no início da igreja, se tornou pastor, era um grande sonho dele, mas nós percebemos que Deus estava preparando ele para agora, né? E assim ele foi. Era o sonho dele, era se encontrar com Cristo. Pouco tempo depois ele partiu, e hoje a avó está trazendo o neto, né, para a classe de batismo. E é uma grande honra para nós, é uma grande alegria ver a fé da senhora, né, o serviço que a senhora presta ao Senhor. Isso é um exemplo para nós. E que Deus continue fortalecendo mais a nós. Eu creio que a maior característica de Deus Pai nas nossas vidas é o amor. É o amor tão grande que Ele tem por nós. É um amor tão imenso que não cabe no nosso coração, que a gente não entende como Deus nos ama dessa maneira. Eu agradeço muito a Deus porque durante algum tempo eu fui pai e mãe deles, né? Mas não que o João tivesse me deixado e me abandonado, né? Porque era o tempo dele, ele não podia estar comigo naquele momento. Eu e ele, a gente não se deu como marido e esposo, mas ele sempre foi um pai excelente para os meus filhos, sempre. Ele nunca, dentro das fragilidades dele, ele nunca abandonou os meninos. Mas Deus me deu o privilégio de estar mais junto deles, né? De cuidar deles, de elogiar, de disciplinar. E algo que me trouxe à memória é que eu sempre disciplinei os meus filhos, eu não vejo mais isso acontecendo em alguns lares. Meus filhos faziam alguma coisa errada e eu chegava, pegava um cipó, pegava um cinto, a chinela. E eu não fazia isso com raiva, eu não fazia isso na frente de ninguém. Eu levava eles para o quarto e eu citava eles perto de mim. Eu dizia, meu filho, olha, você vai ganhar por isso, por isso, por isso, por isso. E pode ter certeza, vai doer muito em mim. E eu tinha uma conversa com eles, todos os quatro, gente, eu fiz isso. Antes, só a Lorena foi a que me apoiou. Mas eu batia mesmo com força para eles sentirem o peso do pecado. E não mandava, cara! Não. Eles chorando e eu ali perto deles. Chorando. Sentindo a dor deles por causa do erro, né? E quando eles terminavam, eu botava eles no colo, eu abraçava e dizia, filho, eu te amo muito. Eu não quero que você sofra, porque o mundo vai lhe bater, ele não tem pena. O mundo não tem pena dos nossos filhos. Então, muitas vezes, nós deixamos de amar os nossos filhos porque nós não disciplinamos.
E esse é um exemplo que eles têm, né? Eu fui muito dura, eu tinha que ser mais dura do que o pai, porque eles não tinham, naquele tempo, um pai por perto, né? E eu tinha que ser pai duro e mãe amorosa. Muitas vezes o pai duro sobressaía, né? Mas gente, se tem uma coisa na minha vida que eu tenho orgulho, é dos 4 filhos que Deus me deu. Eu tenho um amor tão grande por esses filhos, e por orgulho mesmo por esses filhos. Eles são errados, eles são pecadores. Alguns eu já fui visitar, eu já fui visitar no presídio várias vezes. Mas é um amor, por isso que eu digo que a maior característica de Deus é o amor. Deus Pai é o amor. E quando eu entendi o amor de Deus por mim, foi que eu pude amar os meus filhos como eles precisavam serem amados. Eu não amava meus filhos, eu era muito dura. Mas quando eu entendi o que é o amor de Deus, então eu passei a amar. E hoje eu posso dizer que a maior bênção que eu tenho na minha vida, depois de Jesus Cristo, são os meus filhos. Eu digo isso sempre para eles. Meus filhos, a maior bênção que eu tenho na minha vida, depois de Jesus, são vocês. Então, eu amo muito meus filhos, mas eu amo mais a Deus. Eu amo muito a Deus, porque Ele me amou primeiro, né? Então, feliz dia dos pais, feliz dia das mães. Eu orei muito a Deus para eu não chorar, porque é um tempo muito difícil, porque meu pai era o meu melhor amigo. Oh, Senhor, me atende. Meu pai, ele era o meu melhor amigo. O João era o maior amigo que eu tinha, o pai deles, né? Era o maior amigo que eu tinha aqui. E a gente sempre caminhou junto para educar os meninos. Então, eu sou muito feliz. Hoje é um dia de nostalgia, mas é um dia de alegria também. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Amém. Tem dia que o culto hoje seria tão emocionante. Eu voltei atrás aí uns 30 e poucos anos, viu? Eu para sentir ainda. Vamos ficar de pé, irmão, vamos encerrar nosso culto matinal. Agradecer ao Senhor. Logo mais à noite. Logo mais à noite nós voltamos para continuar adorando ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este dia, no qual nós podemos refletir na Tua palavra, Pai, aprender mais do Senhor e aprender mais para as nossas vidas. Obrigado por cada exemplo que o Senhor nos dá e também, Senhor, por cada lacuna do nosso ser que o Senhor preenche. Obrigado por preencher o vazio, Pai, do coração de cada ser humano no momento em que ele precisa, inclusive como Pai. Muito obrigado por este dia, obrigado por este culto, por tudo aquilo que o Senhor ensinou em cada classe e também aqui. Continua, Pai, abençoando e logo mais à noite nos trazendo de volta para Te honrar como nosso Pai Celestial e também lembrarmos, Pai, de tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos nós. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Aqui.